Olá, turminha, bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje, nossa aula será de História. Nós vamos pegar o livro de História. Vamos colocar na página 12, primeiramente. Vamos fazer a leitura. Na aula anterior de História, nós vimos sobre os primeiros povos da humanidade, não é isso? Nós vimos também sobre o período neolítico, paleolítico, e hoje nós vamos ver sobre as aldeias neolíticas, ou seja, o período neolítico, tá certo? Então, assim, é uma continuação daquele assunto, tá certo? De história. Então, primeiramente vamos ler, eu vou explicar e vocês vão responder a atividade que tia vai enviar a foto, tá bom? Então, bora lá, começando a leitura. No período neolítico, foram construídas aldeias que transformaram alguns aspectos da vida dos primeiros grupos humanos. Deixa eu te explicar primeiramente o que foram as aldeias paleolítico, né? O paleolítico, que foi esse primeiro período aqui, ó, eles utilizavam muito a pedra e a madeira para fazer seus instrumentos. Já no período neolítico, houve uma mudança. Eles começaram a usar os metais para construir os instrumentos, para plantar, para sobreviver, né? Para matar os animais e etc. Então, para estocar alimentos, foram criados utensílios de cerâmica, ou seja, nesse período neolítico, eles aprenderam a usar o barro, né? Para fazer instrumentos, cerâmica. Então, para guardar os alimentos, eles começaram a confeccionar esses tipos de utensílios. E com o desenvolvimento da agricultura, novos instrumentos surgiram, como por exemplo o arado, né, que serve para preparar a terra para o plantio, deixar a terra fofinha. Alguns grupos passaram a utilizar tecidos de lã e linho no vestuário, ou seja, eles aprenderam a usar, a plantar e também a colher materiais vegetais, como por exemplo o algodão, justamente para confeccionar tecidos, não é isso? E para fabricar os tecidos, eles criaram fusos e teares, não é isso? Que são instrumentos também de metal ou de madeira, justamente para confeccionar os tecidos. No final desse período, um novo ciclo se abriu com o desenvolvimento do trabalho com o metal, material mais resistente que a pedra e o osso, não é isso? Porque no período paleolítico eles usavam muita pedra e osso. Já no período neolítico, eles aprenderam a utilizar os metais. Primeiro foram fabricados instrumentos de cobre, estanho e bronze, que eram mais fáceis de manusear quando submetidos a altas temperaturas. Depois, com o uso de fornalhas, foi possível fazer instrumentos de ferro, material que precisa de temperaturas muito altas para atingir a fusão, ou seja, para derreter, né? Esse período, por volta de 5.000 anos atrás, ficou conhecido como a Idade dos Metais. Por que Idade dos Metais? Porque foi justamente nessa época que eles aprenderam a utilizar os metais, não é isso? Nós temos aqui uma gravura, olha, réplica de um abrigo no período neolítico, próximo da caverna da Lascaux, na França. Então, é como que eles moravam, gente. Parece aquelas ocas de índio, não é isso? São os primeiros povos que existiram. Agora, vocês vão lá para a página 14 e nós vamos fazer a leitura desses dois pontos: espaço e ocupação. A ocupação dos territórios e a fixação dos grupos humanos em determinados locais aconteceram lentamente ao longo da história, ou seja, demorou muito para que as pessoas decidissem permanecer em um local, porque as pessoas antes elas eram nômades, elas ficavam indo de um lugar para outro, né? Tipo assim, procuravam um local onde tinha água, tinha comida favorável. Quando se acabava, já ia para outro local, não é isso? Então, olha, para os povos nômades, geralmente, eles buscavam locais que pudessem garantir sobrevivência, né? Então, onde fosse encontrar abrigo e proteção, e possibilitasse ampla visão dos arredores, ou seja, eles queriam locais
aberto, que desse para enxergar todo ao redor. Então, se eu perguntar para vocês, o que era que os povos nômades buscavam? Vocês vão dizer que era o quê? Locais em que pudessem garantir sua sobrevivência, onde fosse possível encontrar abrigo e proteção, e possibilitasse ampla visão dos arredores. O que era que eles também procuravam, gente? Eles procuravam locais que tivessem recursos abundantes para alimentação, ou seja, que tivesse bastante comida. Os locais mais próximos aos mares, aos lagos e rios, por exemplo, favoreciam a pesca, né, a caça e a coleta de frutos e vegetais. Então, eles procuravam locais que tivessem comida, água e abrigo, não é isso? Para os povos que começaram a desenvolver a agricultura e a permanecer em um mesmo lugar, novos critérios se tornaram importantes, ou seja, as pessoas que não eram mais nômades, que já tinham desenvolvido a agricultura e que resolveram ficar no mesmo lugar, outros critérios eram importantes. Quais eram esses critérios? Os núcleos de povoamento deveriam ficar próximo dos rios, né? Porque favorecia a obtenção de água, a irrigação das plantações, ou seja, como eles plantavam, eles precisavam ficar próximo de um lugar que tivesse água para poder irrigar aquela planta, não é isso? E a criação de animais também. Assim, historicamente, a partir dos contatos com a natureza e diferentes condições geográficas, os grupos humanos construíram diversos aprendizados, ou seja, os primeiros povos, né, os primeiros humanos, eles viviam em constante contato com a natureza, porque era da natureza que eles tiravam toda a sobrevivência deles, não é isso? Então, nós, para finalizar, nós temos aqui, ó, povos dos sambaquis. Nós temos aqui, ó, um morrinho, né, um morro que existe em Alagoas, foi encontrado em 2016. Isso aqui é um sambaqui. O que é um sambaqui? Nós vamos aprender sobre isso. Os povos dos sambaquis, que viveram na costa brasileira há cerca de 6.500 anos atrás, são exemplos da relação entre o ambiente e o desenvolvimento de núcleos populacionais. Vestígios dessas populações podem ser encontrados em grande parte da costa brasileira. Os sambaquis são montes erguidos por essas populações e contêm restos de conchas, moluscos e ossos humanos e de animais fossilizados. O que são fossilizados, gente? Olha, que se tornou um fóssil, que são restos de animais ou vegetais, não é isso? Além de fragmentos de cerâmica e de outros objetos fabricados e utilizados por essa população. É como se eles fizessem, tipo, juntassem um monte de coisa que eles usassem para queimar ou para guardar, né? Para deixar amontoado, protegido, né? Pela vegetação, né? Isso eram os sambaquis, né? Chama-se sambaquis porque eram esses povos quem criaram esses morros, né? Esses montes, né? Então, assim, vocês vão agora copiar a atividade no caderno e vão responder. Não deixem de fazer a leitura, gente. Pela leitura, vocês conseguem responder, olha. Na página 12, essa parte aqui, e na página 14, esses dois pontos, tá certo? Então, é muito importante a leitura para poder responder. E se precisar de ajuda, é só perguntar. Boa sorte!